Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês um complemento a alguns dos temas que já tratei, né? Do individualismo, perspectivismo e egoísmo. Então, perspectivismo já trouxe dentro de alguns vídeos, sobretudo sobre Nietzsche, porque quem cunhou este termo aí de um modo, né, mais profundo dentro da tradição filosófica foi Nietzsche. Individualismo, né, já é um conceito aí mais amplo, né? Vários pensadores trataram, e o egoísmo tem a ver tudo aí com a filosofia egóica, com, né, autores também que tratam disso que eu já trouxe e tal. E aqui eu vou fazer, na verdade, um paralelo, principalmente entre individualismo e perspectivismo, para, na verdade, apenas complementar alguns pontos que parece que não ficaram claros aí dentro, por exemplo, das lives que eu fiz também. E me parece que, né, pelo questionamento de algumas pessoas aí dentro dos comentários do canal, inclusive fora aí, pelas redes, não ficou muito claro o que seria algumas coisas relativas ao individualismo, tá? O pessoal está confundindo algumas coisas e eu acho que essa questão do perspectivismo ela vai traçar algo um pouco mais realista aí para dentro deste conceito de individualismo, certo? Então, na verdade, vai ser um vídeo rápido apenas para fazer aí, essas considerações. Então, a primeira coisa em si, pessoal, é o seguinte: o individualismo, tá, ele não existe em si. Ele não é uma coisa. Então, muitas pessoas tratam o individualismo quase como se ele fosse uma coisa existente, né? E como se o que existe é um indivíduo de carne e osso ali, certo? Mas o individualismo já é algo que ele está fora do indivíduo. É um conceito que a gente, claro, a gente toma como nossa propriedade conceitual e daí em diante, mas primeiro que não foi eu que criei um indivíduo específico, né? Com certeza, na história alguém criou esse conceito, beleza, mas não no sentido de que aquilo ali é uma é esta criação, né, no sentido que vai além, né, quer dizer, é uma criação que vai além desta mera questão do indivíduo criador em si, certo? E este, então, individualismo a gente tem que tomar como sempre algo que pode sim também ser alheio ao indivíduo, no sentido de que é uma faceta pela qual a gente interpreta a realidade, mas ele em si mesmo é criado e destruído pelo indivíduo. Isso eu queria dizer antes, na verdade. Então, ele está em consonância com a criação do indivíduo no sentido justamente da perspectiva que ele impõe. Então, a primeira coisa é que o individualismo não existe per se. Ele não existe isolado, certo? Ele precisa de um indivíduo para, através deste indivíduo, se obter a perspectiva do individualismo nas ações humanas e na própria vida e daí em diante. Então, a primeira coisa é isso. Então, não tomar o individualismo como um ente abstrato que você deve simplesmente seguir. Você é um individualista. Não é bem assim a coisa. Né? Então, aí, segundo ponto, que se une, né, com o individualismo. Então, o que a gente tem que levar em conta? Que o individualismo ele é uma perspectiva das coisas. Então, ele não é uma coisa, ele é uma perspectiva das coisas. E aí entra o perspectivismo. Então, quando a gente une perspectivismo e individualismo, se torna mais claro. Né? Se torna mais claro, inclusive o fato, e isso sim que as pessoas estão confundindo, de que, na verdade, mesmo dentro das questões que a gente trata como coletivistas, certo? Essas mesmas coisas a gente pode ver ela com a ótica individualista, ou melhor, com a perspectiva individualista. Ou seja, só dar um exemplo aqui, por exemplo, pessoas indo para a guerra, certo? Pensem aí, a guerra da Ucrânia, da Rússia, etc. O indivíduo ele tem a capacidade de escolha de ir ou não, né? A não ser que ele seja ali, né? O Estado impõe isso de um modo, e daí em diante não vou entrar nisso aqui, tá? Mas pensem, por exemplo, aqueles casos que vão para a guerra, e isso existe, até brasileiros indo, né? Simplesmente porque ele quer ir mesmo lutar lá. É uma causa coletivista, se a gente pensar bem. Certo? Mas isso não tira o fato de que o indivíduo ainda está exercendo sua individualidade ao escolher algo.
Então, a mesma ação ela pode ser vista de uma perspectiva coletivista, no sentido de que, se você observar com a ótica coletivista, aquilo ali, essa pessoa é simplesmente um indivíduo ali dentro, obedecendo a uma massa, a regras, a hierarquias e daí em diante, e ele se anula ali dentro, então é um coletivismo. Mas se você observar pela ótica, essa mesma ação, então, se a gente trata coletivismo e individualismo como perspectivas, ela pode ser observada pela perspectiva individualista. No sentido de que, se a realização do indivíduo é justamente aquilo ali, ainda que seja uma causa, que supostamente seja uma causa de grupos e daí em diante, ele está exercendo a individualidade dele. Né? E aí você pode criticar a ação dele, né, por você está sendo um gado por participar de coisas grupais e daí em diante. Isso é uma outra coisa, mas ela está fora. Isso não seria o individualismo em si, entende? Isso seria algo exterior ao próprio individualismo. Porque o indivíduo ele pode sempre falar isso. Né? Não, pela minha pessoa, por mim mesmo, etc., eu estou fazendo isso porque isso é a minha realização pessoal, é a minha realização como indivíduo. Então, ainda ele pode olhar essa mesma coisa pela ótica individualista, entende? Ele olharia pela ótica coletivista se ele dissesse que as causas que o movem são causas de tipo coletivo. Tipo assim, não, eu vou isso por amor à humanidade. Eu vou para a guerra para salvar milhões de pessoas, pelo amor ao meu país, pela minha nação e daí em diante. Então, nisso aí ele está justificando com o ideal coletivista. Né? Mas ele pode simplesmente justificar o mesmo ato pelo ideal individualista. Ele pode muito bem, não, eu só quero ganhar dinheiro. Ou, não, eu só quero ir porque eu quero matar pessoas na guerra. Né? Um cara malucão assim. Ou outro, eu quero ir, sei lá, porque é a minha satisfação, sei lá, pessoal, entende? Então, a mesma ação ela pode ser observada por óticas distintas. Então, este é um ponto que parece que o pessoal não está entendendo muito bem. É que o individualismo ele é só uma perspectiva das coisas. E mesmo a pessoa tentando fazer tudo de um modo individualista, outras pessoas podem observar aquilo ali de fora como se a pessoa estivesse fazendo algo que dependesse de algum coletivo. Porque a gente não está isolado no todo, essa é a questão. Então, outra questão é ao aprofundamento dessas perspectivas enquanto meios condutores de sentidos da vida, chamamos de individualismo. Então, a gente, de fato, chega no individualismo quando a gente, através dessas várias perspectivas das coisas de um modo individualista, a gente vai juntando essas perspectivas, certo? Então, você passa o resultado disso a questão de um sentido da vida, do sentido das coisas, dos valores e daí em diante. E aí sim a gente chama de essa filosofia ela é mais individualista. Por quê? Porque ela observa o mundo por aquela ótica individualista, ela tende a observar por aquela ótica, e não apenas isso, ela também traça porque muitas vezes preceitos de vida, né, quase que morais, vamos dizer assim, para ações segundo uma perspectiva individualista. Então também são coisas distintas que muitas vezes as pessoas não separam. Uma coisa é você observar as ações humanas por uma perspectiva individualista. Outra coisa é você, do resultado desta observação, você traçar coisas que as pessoas devem fazer, tipo hábitos, valores que elas devem ter e daí em diante. Então também são coisas distintas. Tá? Uma coisa é a observação do mundo, outra coisa é você falar que as pessoas devem agir de tal modo para serem mais individualistas, né? Digamos assim. E por fim, né? O que tem a ver o egoísmo e o individualismo? O que eles estão mais próximos? De fato, o egoísmo está mais próximo do individualismo e por isso que a gente, pelo menos dentro de uma filosofia egóica, a gente vai tender a ter a perspectiva individualista em detrimento da perspectiva coletivista. Porque quando a gente vai decompondo, né, as ações humanas, a gente vai caindo, a gente tende a cair, né, numa perspectiva mais individualista, certo? Porque a gente vai notando que os indivíduos eles fazem muito mais as coisas por eles mesmos, digamos assim, do que simplesmente por esses ideais abstratos. E mesmo o ideal, se ele tenta justificar de um modo coletivista, muitas vezes, em termos psicológicos, ele só está justificando aquilo porque ele próprio já dá valor àquilo. Então já é, digamos assim, uma questão egoísta, né? Então o individualismo ele
nos leva a uma perspectiva egoísta, e o egoísmo, por sua vez, volta dizendo que o individualismo está mais perto da realidade do que o coletivismo. Então, e esse é o ponto que une. Né? Então, a decomposição do individualismo leva ao egoísmo. E o egoísmo leva ao aprofundamento das perspectivas individualistas. Então, eles se interconectam. Certo? Então, é por isso que eles estão mais próximos, digamos assim. Né? Mas nem por isso, né, o individualismo passa a ser um ente que existe, né, por si, né, que é a minha crítica lá do início. Certo? O egoísmo ele existe, no sentido de que as pessoas fazem atos de fato egoístas. Agora, então, o egoísmo ele não é só uma perspectiva apenas, né, digamos assim, ele está calcado em algo muito mais que a gente pode retomar, inclusive, até a perspectiva biológica, fisiológica, psicológica, fisiopsicológica e diante. Né? Então, ele está para além do que é meramente perspectivista, né, digamos assim. Enquanto o individualismo, não, ele é apenas, de fato, uma perspectiva. Tá? Então, acho que, não sei se, né, conseguia expressar bem, mas, porque é um assunto, né, denso, assim, mais profundo e tal, precisaria talvez mais tempo para isso, mas só que aí mesmo se eu fizesse isso ficaria um vídeo muito mais abstrato, né? E aí nem todo mundo também vai assistir uma coisa tão abstrata. Mas eu acho que esses 4 pontos que eu coloquei aí podem gerar um pouco mais de compreensão disso aí. E, né, se for alguma coisa aí, vocês podem deixar nos comentários também. A gente vai conversando sobre estes e outros assuntos. E, né, deixe aí suas críticas, sugestões, né, sobre esses assuntos ou outros relativos a isso, né, para não sair muito do tempo. Mas, enfim, em vídeos posteriores também eu vou tentando aprofundar um pouco esse assunto. Então por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.